O pecado é realidade espiritual ou invenção religiosa? Uma refutação bíblica e filosófica ao argumento ateísta. Uma das críticas mais recorrentes feitas por ateus ao cristianismo é a alegação de que o conceito de pecado seria apenas uma invenção da religião, especialmente do evangelho cristão, usada para controlar as pessoas por meio do medo. Segundo essa linha de pensamento, comportamentos como a imoralidade sexual, o adultério, o consumo de bebidas alcoólicas ou relações homossexuais seriam apenas práticas humanas naturais, que foram erroneamente taxadas como pecaminosas por líderes religiosos que queriam impor normas morais baseadas em suas supostas revelações divinas. Ainda de acordo com a visão secular humanista, o pecado não passa de uma construção cultural e o ser humano não tem dívida alguma com Deus, já que Deus para eles ou não existe ou não se importa com nossas ações. Antes vamos observar o argumento da ateia Aline Câmara, onde ela fala sobre esse assunto. Depois disso vamos continuar falando sobre o argumento dela e refutar aqui neste vídeo. Masturbação, pecado. Desejar a mulher do próximo, pecado. Tomar uma cervejinha com os amigos, pular carnaval, transar com pessoas do mesmo sexo, pecado também. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas você sabe de onde vem a palavra pecado? Bom, a origem dela é do latim peccatum, que basicamente queria dizer errar o alvo, se desviar do caminho. É como falar, errei, falhei, tropecei, algo natural de qualquer ser humano. Mas a religião transformou esse errar o alvo em dívida eterna com Deus, carregada de culpa, medo e ameaças. O conceito de pecado surge em sociedades antigas como uma forma de controle social, político, para dar explicação do sofrimento e para garantir o poder da instituição religiosa, já que só ela tem o perdão, só ela pode absolver, só ela detém o remédio contra a culpa. O problema de você acreditar nesse conceito de pecado é que isso gera traumas em você. Quando você acredita que tudo em você pode ser pecado, você vive num estado de alerta constante. É medo de pensar, medo de sentir prazer, medo de questionar. O seu próprio cérebro acaba virando uma prisão. Você se vigia, você se censura, você se culpa por ser humano. Isso acaba virando em você ansiedade, vergonha crônica e até depressão. Como é que você pode mudar isso? Primeiro, você precisa entender que o conceito de pecado não é uma verdade universal. É uma invenção cultural criada para controlar pessoas. Depois, substituindo a lógica da culpa pela lógica do aprendizado. Errar faz parte da vida. Não existe dívida com Deus. Existe consequência natural das suas escolhas. E mais, prazer, desejo, dúvida, pensamento crítico não são falhas morais, são funções humanas, são sinais de que você está vivo. Se você ainda se sente culpado por coisas que fazem parte da sua humanidade, saiba do seguinte, isso não é culpa sua, isso é uma programação, é um trauma religioso. E é justamente por isso que eu criei o Recomeçar. Porque não basta só você perceber que a ideia de pecado foi inventada. A gente precisa aprender a desfazer os reflexos dela dentro da nossa mente e do nosso corpo. Esse medo de errar, essa culpa constante, essa sensação de que sempre tem algo errado em você, tudo isso fica ali, escondido, mesmo depois que você sai da igreja. No Recomeçar, eu vou mostrar como você vai identificar essas marcas, desprogramar esse padrão de medo e reconstruir uma vida onde você possa ser livre e em paz com você mesmo. Ah, e uma coisa importante, a gente ainda está nos últimos dias com o valor promocional de estreia, então corre lá no link da bio e garanta a sua vaga. Desperta! Essa visão tenta reduzir a moralidade à subjetividade e o pecado à ficção. No entanto, essa visão ateísta cai em profundas contradições, tanto racionais quanto existenciais, e ignora aspectos fundamentais da experiência humana, da moral objetiva e principalmente da revelação bíblica. Vamos desmontar esse argumento em 3 partes: a existência objetiva do pecado, as evidências emocionais e espirituais de sua realidade e a dúvida real com Deus revelada nas Escrituras.
Primeiro ponto que a gente vai refutar sobre esse argumento da Aline Câmara é que o pecado é real e objetivo, ele não é subjetivo. A primeira falácia do argumento ateísta apresentada no vídeo está na ideia de que o pecado é uma simples invenção humana. Essa linha de pensamento confunde culpa cultural com a realidade espiritual do pecado. A Bíblia deixa claro que o pecado não é definido por convenções humanas, porém por transgressão contra a vontade de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado existe porque é uma lei moral objetiva, estabelecida por Deus, sem uma referência transcendente, ou seja, acima da humanidade. Não há como definir o que é certo ou errado de forma absoluta. O secularismo não pode oferecer uma base sólida para a moralidade. Se tudo é apenas construção social, então o assassinato, o abuso ou o racismo também poderiam ser aceitos em determinadas culturas. Isso, evidentemente, é moralmente inaceitável, o que prova que assim uma moralidade objetiva e, portanto, uma lei moral, e essa lei aponta para um legislador moral, Deus. Segundo ponto é a realidade do pecado que se manifesta nos traumas psicológicos e espirituais. Mesmo que um ateu negue o conceito espiritual do pecado, a realidade prática e emocional da culpa e das consequências do pecado se manifesta claramente na vida das pessoas. Quando alguém trai o cônjuge, pratica promiscuidade sexual ou se entrega a vícios, não é incomum que surjam sentimentos de vazio, culpa, depressão, disfunção familiar, destruição de vínculos e traumas profundos. A própria psicologia reconhece que certos comportamentos, embora aceitáveis pela cultura, destroem o bem-estar emocional e relacional do indivíduo. A promiscuidade sexual, por exemplo, pode levar à objetificação do outro, à dependência afetiva e ao rompimento de laços profundos de confiança e intimidade. O adultério corrói o alicerce do casamento, o qual foi criado por Deus como aliança sagrada. Gênesis capítulo 2, verso 24 e Éfesios capítulo 5, versos 31 ao 33. O uso descontrolado do álcool destrói famílias, causa doenças e mortes, mesmo sendo legalmente permitido. Esses traumas são em si um testemunho da realidade do pecado. O pecado não é apenas uma transgressão de uma lei imposta, porém uma violação do projeto original de Deus para o ser humano. Por isso, ele fere, deforma, escraviza e no fim conduz à morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sofro, eu luto com problemas na imoralidade, de imoralidade. Eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com cobiça, eu tenho problema com masturbação, eu tenho problema com lascívia, eu tenho problema com imoralidade. Pastor, eu tenho problema com ira, sou irada, possessiva, briguenta, irado, descontrolável, tenho raiva, ódio, rancor. Meu Deus, pastor, como é que eu lido com isso? Pastor, o meu problema não é. O meu problema é que eu sou um desequilibrado emocionalmente. Eu tô rindo, outra hora eu tô chorando, eu grito, eu berro, eu choro. Eu sou descontrolado, eu não tenho domínio sobre minhas emoções. Eu choro, rio, grito, sou desse jeito. Desequilíbrio emocional, sou uma pessoa compulsiva. Pastor, eu sou ansioso, afoito. Eu tô procurando o Senhor para dizer como eu venço a ansiedade. Tenho ansiedade, afoito, ansioso, me revolvo na cama, não consigo esperar, eu tenho ansiedade. Pastor, eu tenho muito problema com desânimo. Sempre estou abatido, frustrado, muito desanimado. Eu tenho com tristeza.
Tem problema, de vez em quando eu sou pego por uma tristeza aguda. É impulsividade, pastor. Eu falo primeiro, depois penso. Como eu lido com isso? Eu que tenho uma delas, eu que tenho duas do que o senhor citou, eu que tenho todas. Eu vivo tendo distúrbios psicológicos, emocionais, transtornos, desequilíbrios, pulsões, compulsões, enfim, uma guerra interna, emocional, psicológica, conflitos espirituais, e vão fazendo com que a minha vida oscile. Dor espiritual e psicológica causada por esses atos que os ateus dizem não serem pecados, na verdade testifica contra a própria tese deles. Se o pecado fosse invenção da religião ou do Evangelho de Jesus Cristo, por que ele gera efeitos tão profundos, mesmo em pessoas que dizem não acreditar nele? Fica a pergunta para você usar o pensamento crítico e refletir. Terceiro ponto. Sim, existe uma dívida com Deus. No vídeo, a Aline Câmara acaba negando de forma objetiva que não existe nenhuma dívida com Deus. Mas como alguém pode ter essa petulância, ou até mesmo certo ponto, uma arrogância, em dizer que não existe dívida com Deus, sendo que todos nós estamos debaixo do poder do pecado? É preciso ter um argumento mais plausível para dizer que não existe, anular essa dívida perpétua com Jesus Cristo. A Bíblia afirma claramente que o ser humano está em dívida com Deus, não apenas por suas ações externas, mas por sua natureza pecaminosa. O pecado não é apenas o que fazemos, é o que somos sem Cristo, como está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Deus é santo, justo e perfeito. Qualquer transgressão contra a sua santidade, por menor que pareça aos olhos humanos, é uma ofensa infinita diante dele. Por isso, todos os seres humanos estão espiritualmente falidos diante de Deus e precisam de redenção. O argumento ateísta, que não há dívida com Deus, ignora completamente a gravidade do pecado e a justiça divina. O diabo não tinha motivos morais para estar no céu, mas ele tinha motivos legais, porque quando Adão e Eva escolheram o lado das trevas, desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, eles entregaram de bandeja o planeta Terra para o diabo. E a única maneira do planeta Terra, juridicamente falando, ser recuperado das mãos do diabo é se alguém sofresse a morte eterna. Por isso que Cristo morre na cruz do Calvário. Daqui a pouco a gente pode voltar a falar sobre isso. Até Jó, Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário. Então, não moralmente, porém juridicamente, o mundo ainda pertencia a Satanás. Caraca, plot twist, hein? Aí por que agora a gente começa a entender a ironia. Veio também Satanás. Moralmente não era para ele estar ali no céu representando o planeta. Porque ele fala os Binelohim, os filhos de Deus, talvez pessoas representando vários outros mundos, eu não sei, estou supondo aqui. Ele não tinha o direito de estar ali. Quem deveria estar era Adão, ou um representante da raça humana, ele que foi. E aí quando Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Que eu falei ironia, né? E ele respondeu, eu vim aqui porque eu tenho o direito de rodear a terra e passear por ela. Ela é minha. O Senhor não está deixando eu ter o que me é de direito. A terra é minha, eu tenho direito sobre ela. Aí Deus falou, é mesmo? Não tem não. Tenho sim. Você já viu meu servo Jó? Nem todo mundo te aceita lá. Então o maligno não pode reclamar a posse completa do planeta, o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, questão do livre-arbítrio. Enquanto houver um grupo, ou uma pessoa que seja, no mundo, porque Deus não precisa de maioria, que fala assim, eu não aceito o mal na minha vida, o diabo, essa que é a ira dele, ele não pode abarcar o mundo inteiro enquanto tem pessoas que o rejeitam. Aí Deus falou assim, não, Jó então foi o argumento que Deus usou para mostrar ao diabo que ele estava errado, que a terra não é dele, moralmente. Mas o Evangelho não termina na condenação de Deus. Deus, em seu amor, providenciou o pagamento da dívida por meio de Jesus Cristo.
Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 14. Ele nos perdoou todas as transgressões, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e removeu cravando-o na cruz. O argumento ateísta de que o pecado é invenção da religião desmorona diante de 3 realidades. Primeiro, a existência de uma moral objetiva que aponta para Deus. Segundo, os efeitos emocionais e espirituais devastadores do pecado, mesmo entre os que negam. E terceiro, a clara revelação bíblica da nossa dívida com o Criador. O pecado é real, não porque a religião inventou, mas porque Deus é santo, o homem é pecador e a consciência humana, criada por Deus, sente o peso dessa separação. Negar o pecado não o elimina, apenas impede que o indivíduo busque a única solução verdadeira, o perdão e a redenção em Jesus Cristo, enquanto o mundo tenta normalizar o que Deus chama de pecado. A verdade permanece inalterável. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecados nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se não houve Adão e Eva, se tudo é uma metáfora, não houve pecado original. A morte não é uma consequência de nenhum fruto proibido que foi comido. A morte é apenas algo que faz parte do pacote. A morte faz parte da natureza, como a sobrancelha faz parte da sua testa, como o cabelo. A morte está aqui. A morte é apenas um fenômeno. Outra questão importante é que se o pecado fosse invenção humana, a consciência não o denunciaria. Mesmo pessoas que nunca ouviram falar da Bíblia ou religião nem do Evangelho sentem culpa, vergonha ou remorsos ao cometer certos atos, como trair, mentir, matar, abusar ou até desejar o mal a alguém. Por quê? A Bíblia responde, Romanos capítulo 2, versículo 15. Estes mostram que as exigências da lei estão escritas em seus corações, o que também é confirmado pela consciência deles. Isso mostra que existe uma lei moral escrita no coração humano, e ela aponta para um legislador moral, que é Deus. Não é a religião que coloca a culpa nas pessoas, é o próprio coração humano que testifica contra o pecado, mesmo sem influência externa. O pecado existe porque Deus é santo. Deus é perfeitamente santo, justo e bom. Ele é o padrão absoluto da moralidade. Qualquer coisa que viole a santidade de Deus é pecado. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Portanto, o pecado não existe porque a religião o inventou. O pecado existe porque Deus é santo e tudo que contraria a sua santidade é automaticamente condenado. Se não houvesse Deus, não haveria certo ou errado absoluto e tudo seria apenas questão de opinião. Porém, como Deus existe e é santo, existe sim o certo e errado objetivo. Isso é a base da existência do pecado. Ou seja, o pecado é evidente no mundo até para quem não crê. Você não precisa da Bíblia para perceber que algo está errado com o mundo. Basta olhar em volta: guerras, mentiras, traições, egoísmo, corrupção, injustiça, ódio. Tudo isso são frutos do pecado. Até mesmo os ateus, como Aline Câmara, usam essas virtudes e esses absolutos morais para condenar a Bíblia e até mesmo Deus, sendo que essas questões não se impõem com Deus. Em questão também que muitos ateus ignoram contextos, historicidade do Velho Testamento, em questão das guerras, ignora a prescrição de descrição. Tudo isso eu já expliquei em outros vídeos, eu vou deixar aqui abaixo nos comentários. A Bíblia explica que o pecado entrou no mundo através de Adão e desde então afetou toda a humanidade. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Romanos 5,12.
Negar a existência do pecado é como ver uma floresta pegando fogo e dizer que o fogo é só uma invenção de quem não gosta de calor. Pessoas que não têm o entendimento adequado e correto com relação ao pecado vão cair em profunda tristeza e em profunda depressão. Porque talvez você foi levado a pensar que na conversão você seria liberto completamente dos desejos pecaminosos que você tinha antes de conhecer a Jesus. E não é bem assim. Talvez por cair em alguns pecados, você entende que você não é um homem santo, nem uma mulher santa. Ah, por que eu não sou santo? Porque eu peco, porque eu caio em pecados, eu pratico alguns pecados. E quem pratica pecados desse jeito não é santo. Então não sou santo. Peraí, eu acho que tem um equívoco aí na sua teologia. Você está confundindo santificação com glorificação. Santificação não é impecabilidade. Santificação é isso. Santificação não é, escute isso aqui, santificação não é ausência do pecado, é domínio do pecado. Glorificação que dar-se-á apenas com a morte, a ressurreição ou no arrebatamento, esta é a ausência total do pecado. Santificação não. Santificar-se não significa ficar sem pecar. Tem gente que acha que ser santo é não mais pecar. Não, ser santo é dominar o pecado. Outro questionamento para você utilizar o pensamento crítico. Se o pecado fosse invenção da religião, por que ele causa tanto dano mesmo fora dela? Muitos ateus dizem que o adultério, promiscuidade sexual, vícios ou orgulhos não são pecado, apenas escolhas. Porém, essas escolhas produzem consequências devastadoras. Adultério destrói casamentos e traumatiza filhos. Promiscuidade gera insegurança, depressão, doenças, gravidez indesejada. Vícios como álcool, pornografia destrói famílias e vidas. Orgulho e arrogância geram divisões, guerras, ódios e violência. Esses comportamentos são chamados de pecados não por capricho religioso, mas porque violam o design de Deus para a vida humana. E o resultado disso sempre será dor, destruição e morte. O pecado existe porque Jesus veio para resolvê-lo. Se o pecado fosse uma invenção humana, não faria sentido Jesus morrer por ele. O sacrifício de Cristo só tem valor se o pecado for real e mortal. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não veio ao mundo para combater uma invenção. Ele veio para nos libertar de uma realidade terrível e eterna. O pecado que nos separa de Deus e nos leva à condenação. Ou seja, o pecado é uma realidade espiritual, moral e existencial. O pecado existe porque Deus é santo. Segundo, o ser humano transgride essa santidade. Terceiro, a consciência humana reconhece a culpa. Quarto, o mundo sofre os efeitos do pecado. E quinto, Jesus veio ao mundo para nos salvar dele. Negar o pecado é como negar a doença só porque não quer tomar remédio. O Evangelho não inventa o pecado. Ele revela a verdade sobre ele e oferece a única cura, Jesus Cristo. Como está em 1 João, capítulo 1, versos 8 ao 9. Se dissermos que não temos pecados nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha entendido e compreendido. E não acreditar em tudo que vê na internet. Muitas pessoas não têm conhecimentos, elas violam os princípios e também partem de premissas totalmente equivocadas para tratar de diversos assuntos.
Muitas pessoas estão tratando de assuntos de religião do evangelho sem entender nada, apenas porque tiveram traumas, estão decepcionadas com a religião ou com líderes religiosos que são falsos profetas, lobos devoradores, e essas pessoas acabam, no caso, se afastando de Deus por heresias, por evangelho da prosperidade, o evangelho egocêntrico, o evangelho triunfalista, e tudo isso faz com que as pessoas se revoltem, e com razão muitas vezes, que muitas igrejas acabam não pregando o evangelho verdadeiro, mas muitos também acabam só levando em conta o lado ruim, esquecem o lado bom e acabam generalizando, dizendo que tudo é invenção, que pecado não existe, que Jesus Cristo nunca existiu. A gente fez aqui vários vídeos refutando esses argumentos. Então, se você gosta de um canal apologética que fala e refuta os argumentos ateístas, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação e compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Chegamos ao final do vídeo, que Deus abençoe a sua vida grandemente, tanto dos ateus como dos teístas cristãos. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.